Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que não exagero se disser que a Europa vive hoje a sua mais grave hora de crise. E uma vez mais, nesta crise, a Europa ficou perante o mundo inteiro a patentear um comportamento de quem estava impreparado para lidar com a catástrofe humanitária em curso. Chegámos a um ponto perigoso, em que se tornaram indistintas as migrações económicas da questão dos refugiados. E, em grande medida, isso já está a envenenar o debate público nas democracias europeias. E essa indistinção leva a erros graves. As migrações económicas são, como não podiam deixar de ser, e para todos os efeitos, são questões políticas. É uma questão política de primeira ordem. Mas a questão dos refugiados é uma questão humanitária. Os refugiados estão protegidos pelo nosso direito nacional, pelo direito europeu e pelo direito internacional. Estão protegidos pelos princípios mais basilares das nossas democracias europeias. É, como disse o Primeiro-Ministro, e nós concordamos, é uma questão de dignidade humana. Mas temos de ser consequentes, então. Se é uma questão humanitária, se é uma questão de dignidade humana, nós não podemos admitir que nenhum governo, que nenhum Estado instrumentalize a questão dos refugiados para outros debates políticos. Os refugiados não podem ser uma moeda de troca em tabuleiros políticos mais amplos. Não é admissível, é contraditório com a própria ideia da dignidade humana. Neste momento, a principal ou a mais urgente prioridade é fazer chegar o auxílio humanitário para os milhares de pessoas que vivem em condições desumanas. É uma prioridade tanto no que diz respeito ao financiamento, como da sua operacionalização. Não se pode desperdiçar o trabalho diário de milhares de pessoas que, na Grécia sobretudo, ONGs, associações voluntárias de pessoas, dedicam os seus dias para tentar aliviar o sofrimento e as carências das pessoas enclausuradas nos campos. O Conselho Europeu vai aprovar, à data em que nós falamos, não é líquido, não é um dado adquirido que seja aprovado o plano de ação conjunta com a Turquia, mas mesmo que o seja, e para ser eufemístico, este plano conjunto está cercado de dificuldades e não está isento de incentivos perversos, nem de fundamentos jurídicos e morais questionáveis. E, portanto, se for implementado este plano de ação conjunta, nós vamos precisar, a Europa inteira vai precisar de um escrutínio e monitorização muito apertadas, mas infelizmente nós não conhecemos em detalhe os procedimentos desse escrutínio e dessa monitorização. Sabemos também que o Conselho Europeu vai propor que os países recebam mais migrantes, isto é, que aumentem as suas cotas de acolhimento nacionais. Nós não temos ainda informação sobre os números, perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro se nos podia adiantar alguns números, e sabendo nós que o Governo atual já voluntariamente aumentou a cota nacional que cabe a Portugal, de resto, seguindo a opção que o Governo anterior já tinha tomado para voluntariamente aumentar a cota originariamente adstrita a Portugal, se esse aumento das cotas nacionais também abrange Portugal e, se sim, qual é o aumento da cota nacional portuguesa de que estamos a falar. Mas antes do aumento das cotas é preciso acelerar o processo de recolocação. De que serve aumentar as cotas se as pessoas ficam indefinidamente presas nos centros onde estão na Grécia e na Itália? Perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro quais são os números que o Governo prevê, não é que o país está preparado, é quais são os números que Portugal prevê para receber refugiados em 2016. Era importante saber que números são esses. E por todas estas razões está mais do que na altura de Portugal exigir aos restantes Estados-membros que cumpram os seus compromissos. E essa exigência que Portugal tem de fazer aos restantes Estados-membros deve ser vocalizada no Conselho Europeu e peço também ao Primeiro-Ministro para confirmar essa exigência aqui hoje no Parlamento. Ainda que este plano de ação com a Turquia seja executado com dignidade, nós sabemos que esta é apenas uma maneira da Europa ganhar tempo. É por isso que a Europa precisa de ser um elemento ativo na estabilização dos países de onde originam estes êxodos. Qual é o contributo europeu para um roteiro para a paz na Síria? Nós não sabemos. Qual é o contributo europeu para a estabilização na Líbia? Nós não sabemos. Qual é o contributo europeu de longo prazo estratégico para a estruturação de países que precisam do nosso auxílio no domínio da cooperação, do desenvolvimento e da segurança? Nós não sabemos. Finalmente, o semestre europeu. Segundo se pode ler nas conclusões, no projeto de conclusões, serão apoiadas pelo Conselho Europeu as recomendações gerais da análise anual de crescimento da Comissão Europeia. E elas são, o Primeiro-Ministro já as referiu, mas eu volto a repetir,
relançar o investimento em cada país, prosseguir reformas estruturais e implementar políticas orçamentais responsáveis. Ora, tivemos o debate anterior sobre o Orçamento de Estado para 2016 e, como fica patente nesse documento, parece que o governo português não faz nenhuma atenção de seguir qualquer destas recomendações. Porque o Orçamento de Estado prejudica o investimento privado e corta no investimento público, porque há a opção do governo em reverter as reformas estruturais e não planeia fazer nenhuma, e porque um orçamento tão ferido na sua credibilidade como este não corresponde com certeza a uma política orçamental responsável. Finalmente, sabemos também que o Conselho Europeu agendará para o próximo Conselho Europeu de junho a discussão sobre a conclusão da União Bancária. E a minha pergunta para o Sr. Primeiro-Ministro é a seguinte: qual é a estratégia? É uma pergunta importante, até porque eu já tenho feito esta pergunta várias vezes ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, à Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e nunca me respondem. Talvez o Sr. Primeiro-Ministro não queira desperdiçar a oportunidade aqui hoje. Qual é a estratégia concreta do Governo português para, até junho, garantir que o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos irá efetivamente constar da lista de elementos indispensáveis da União Bancária? Por outras palavras, qual é a estratégia concreta do Governo português para impedir o revés que o Governo e o país, infelizmente, sofreu no Conselho Europeu de dezembro, quando, à última da hora, o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos foi retirado das suas conclusões definitivas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção